Hoje, 1º de setembro, na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, Xi Jinping, Vladimir Putin e Narendra Modi negociaram e apresentaram publicamente um novo vocabulário diplomático: multipolaridade, não hegemonia. Segurança sem lógica de blocos e cadeias de suprimentos livres sem politização. Por trás dessa fachada nota-se o pragmatismo. Isso inclui mais transações em moedas nacionais, debate sobre um banco da Organização de Cooperação de Xangai contra sanções ocidentais e definição de uma estrutura de negociação para a Ucrânia. Sim, hoje ouvimos do ditador Putin como ele dizia que não foi a Rússia que supostamente começou a guerra contra a Ucrânia, que a OTAN não deveria se expandir, que a guerra na Ucrânia só deve terminar eliminando as causas principais. Narendra Modi pediu a Putin o fim do conflito, entre outros apelos. Mas eu sugiro não se apegar a todas essas citações barulhentas, vocês já as viram e leram nos canais do Telegram. Eu proponho analisar o que está por trás de tudo isso, o que isso significa para a Ucrânia e para o Ocidente. Resumindo, Pequim e Moscou estão sincronizando as rotas de evasão das sanções e a retórica. A Índia mantém uma via dupla, comprando petróleo russo e, ao mesmo tempo, dialogando com o Ocidente. Meu nome é Alexei Pet, 1º de setembro no calendário. Vamos analisar juntos os resultados da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai com base nas declarações que já foram feitas. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pet News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, na abertura da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, Xi Jinping soou como o arquiteto de um novo sistema. Vou citar suas palavras a seguir. Aceitamos a lógica do bullying, mas nenhum país, por maior que seja, pode impor seus modelos de desenvolvimento aos outros. Principais erros do século XX vieram da crença em exclusividade e pensamento de bloco. Nós não acreditamos em uma nova Guerra Fria. Acreditamos na infraestrutura da paz, no livre comércio, em transações em moedas nacionais e em cadeias de suprimentos protegidas. Se você pergunta o que o mundo precisa, a resposta é simples: menos sanções, mais confiança. Basicamente, parece que os países da Organização de Cooperação de Xangai devem se unir para combater as sanções do Ocidente. E isso não é apenas um parágrafo bonito, é uma instrução para bancos e corporações sobre como viver na era da chamada logística politizada. Xi Jinping deixou claro quem comanda a Organização de Cooperação de Xangai agora. E aqui seria o momento para Trump responder de forma dura, mas até agora o que vemos dele são apenas declarações barulhentas, que ele mesmo depois acaba cancelando. Putin retomou seu tema constante. Citação: falar sobre a paz na Ucrânia é possível e necessário, mas sem reconhecer os erros do Ocidente, principalmente a expansão da OTAN e a destruição da estabilidade estratégica na Europa. As conversas continuarão sendo apenas conversas, o lado russo está pronto para o diálogo, mas diálogo não é ultimato, nos diz Putin. Bem, essa citação mostra cinismo e tentativa de agradar Xi Jinping. Por um lado, como esse ditador Putin pode falar sobre ultimatos se ele mesmo os impõe? Putin ecoa Xi Jinping ao afirmar que o Ocidente deve admitir seus erros e aceitar a nova ordem mundial liderada pela Organização de Cooperação de Xangai. Parece algo fantástico, e eu lembro que os Estados Unidos da América já deixaram claro que não vão tolerar se os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul tentarem abandonar o dólar nas transações. O mesmo se aplica à Organização de Cooperação de Xangai. Mas a lógica dos ditadores é compreensível. Eles procuram algumas maneiras de contornar as sanções. Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, seguiu um caminho muito preciso no meio e declarou: nossa região viveu por muito tempo com conflitos alheios. A Índia acredita em parceria, não em rivalidade, em desenvolvimento, não em linhas divisórias. O terrorismo e seu financiamento são inaceitáveis em qualquer lugar. Esperamos responsabilidade de todos. Bem, e na mídia indiana já traduziram essa tese. Dizem que Delhi não corta laços com ninguém, o que significa que mantém alavancas em todas as mesas. Do petróleo ao petróleo russo até as tecnologias ocidentais. Agora vamos analisar tudo isso. A primeira camada é financeira e logística. A China constrói canais paralelos usando moedas nacionais como yuan e rúpia. Não pensem que é em rublos russos de madeira. A expansão do sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços como alternativa ao Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication conversa sobre o Banco da Organização de Cooperação de Xangai e a unificação das regras de seguro dentro desse clube. É aí que o Ocidente tem alavancas de pressão: seguro, portos, docas de reparo, etc.
Ou seja, Xi Jinping meio que propõe tentar escapar das sanções do Ocidente e amarrar de vez a Rússia e a Índia a si mesmo, assim como os outros participantes da Organização de Cooperação de Xangai. A Rússia, pressionada pelas restrições à chamada frota sombra, pela queda na disponibilidade de seguros e pelo teto de preços para o petróleo russo, objetivamente precisa desse novo colchão. Por isso, soa assim a tese de Xi Jinping sobre proteger as cadeias de suprimentos contra restrições arbitrárias. É como se essa tese tivesse sido escrita para as empresas que trabalham com a Federação Russa e têm medo de serem atingidas por sanções secundárias do Ocidente. Até agora, ninguém na Organização de Cooperação de Xangai entende como isso deve funcionar. Por exemplo, enquanto Xi Jinping discursava, o banco chinês Haihe Rural Commercial Bank, que foi sancionado pela União Europeia, hoje parou de aceitar pagamentos da Rússia. Esse banco era um dos poucos chineses ainda abrindo contas correspondentes para instituições de crédito russas não sancionadas. E então, em 19 de julho, o Conselho da União Europeia impôs sanções contra o Haihe por supostamente fornecer serviços relacionados a criptomoedas e minar significativamente o objetivo das restrições antirrussas. Essa decisão entrou em vigor em 9 de agosto, e a partir desse momento, pessoas da União Europeia estão proibidas de participar de quaisquer operações com o banco chinês. Agora, esses bancos chineses enfrentam uma escolha comum: ou seguir os apelos de Xi Jinping, mas perder para sempre a conexão com o Ocidente, ou ignorar Xi Jinping, mas manter os negócios ocidentais. A segunda camada é político-retórica. Moscou busca garantir que qualquer discussão sobre a paz na Ucrânia comece não com o fim da ocupação russa, mas com o que eles chamam de reforma de segurança na Europa. Ou seja, com o Ocidente reconhecendo sua culpa por algo. Esse é o sentido da frase de Putin PRO. Citação: sem o reconhecimento dos erros, falar sobre uma paz duradoura é inútil. A mensagem sugere que a OTAN deveria se reestruturar, atender ao Kremlin, e assim a Rússia encerraria a guerra. Bem, isso é só poeira. Putin quer mostrar que tem aliados e ignora as ameaças do Ocidente. A terceira camada é o equilíbrio indiano. Nova Delhi usa o desconto no petróleo russo como argumento nas negociações com os Estados Unidos da América sobre tarifas e tecnologias. E os trechos tensos da fronteira com a China servem como um lembrete para Pequim de que relações especiais não significam submissão. Narendra Modi tentou mostrar a Xi Jinping que Putin está sob seu comando e é seu servo, mas Nova Delhi aceita relações especiais, não submissão. Sim, vimos China e Índia se aproximando, com declarações fortes, retomada de voos e afins. Mas, na prática, na Índia também sabe que se submeter completamente à China é perigoso. Por isso, ainda veremos muitas dessas ações de equilíbrio por parte de Modi. O abraço com Putin é também um recado de Narendra Modi ao Ocidente, mostrando que tem supostas alternativas. O impacto para a Ucrânia do fortalecimento entre China, Rússia e Índia também deve ser debatido. Aqui o importante é observar as ações, não as palavras. Quanto mais alternativas reais à infraestrutura ocidental de pagamentos e seguros existirem, mais fôlego o Kremlin terá. O antídoto é fechar brechas nas sanções com regulamentação e tecnologia, não só com palavras. Proibição de atracação e reparo em portos para navios-tanque da Frota das Sombras. Filtros de seguro, ou seja, nenhum navio relacionado a russos deve ser segurado. Repressão aos esquemas de mistura de petróleo em países terceiros. Auditoria das pontes financeiras. São esses, por assim dizer, os parafusos e porcas que anulam toda a pompa da multipolaridade quando começa a contabilidade. Porque é fácil falar alto sobre multipolaridade. Mas se um dos polos, ou seja, o Ocidente, está fechado para você, então você é forçado a jogar só em um gol. E aqui vou citar diretamente uma conversa de bastidores de um alto funcionário da Europa Oriental, que resume esse sentimento na Europa assim: estão nos ensinando a não dramatizar. Tudo certo, vamos apenas desligar silenciosamente os interruptores no seguro, manutenção, portos, etc. Sem drama, mas com resultado. Sobre a Índia, acrescento mais. Na moda de renderização as palavras são escolhidas, mas a economia não se esconde. Para as refinarias indianas, é lucrativo processar o petróleo russo, misturá-lo com outros e reexportar. Quanto mais rigoroso o controle europeu sobre origem, seguro e leasing da frota, mais caros ficam os caminhos alternativos.
Isso não é hostilidade contra Nova Delhi, mas sim uma questão de higiene do mercado. E a linha para Kiev e Washington aqui é simples: não pedir o impossível à Índia, não fazer declarações ruidosas sobre sanções, não exigir nada. Apenas reduzir a rentabilidade dos esquemas cinzentos a tal ponto que o petróleo russo barato simplesmente deixe de trazer lucros excessivos, e então a Índia por si só vai recusar esse petróleo. Portanto, para concluir, direi que a Organização de Cooperação de Xangai mostrou uma vitrine afiada e um esboço cauteloso chamado Mundo sem a Dominação Ocidental. Na prática, um mundo sem dominação ocidental enfrenta questões de seguro, controle portuário, comércio, pagamentos, etc. Se você não tem seguro ocidental, se não tem acesso aos DOCAS, então seu petroleiro, não importa como o chame, vai continuar sendo vazio. É só isso. Para a Ucrânia, a principal conclusão é que o mundo não se faz só com citações e declarações de Putin, Xi Jinping, Modi e Trump. Tanto faz de quem, mas também com tabelas. E essas tabelas o Ocidente pode reescrever muito mais rápido do que eles conseguem construir algum banco da Organização de Cooperação de Xangai. São necessárias medidas preventivas claras para que, ao menor sinal de ataque, o Ocidente já tenha reagido. Por isso, essas são as conclusões que tirei desta cúpula. Deixo reticências aqui. Comente sua opinião abaixo deste episódio. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau.